Olá, aqui é o Jack e antes de começar eu só queria falar brevemente sobre essa história, Os Mascarados. Para quem já é de longa data aqui do podcast, sabe que essa história é um remake. Essa história já existiu aqui no podcast, mas depois eu acabei excluindo, junto com várias outras histórias que não passaram pelo filtro de qualidade, digamos assim. Então, eu refiz essa história, narrei novamente e vamos ter a participação especial de alguns podcasts, no caso 3. O Dom Belisário, lá do Fogueira Assombrada, o Bruno, do podcast Subra o Mundo e o Luiz, do podcast Não Durma. Antes de qualquer coisa, eu já queria agradecer aos 3 aí pela participação, pela ajuda. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado de coração a vocês aí que me ajudaram a fazer esse episódio, a tornar esse episódio uma realidade. E bom, se você não conhece o trabalho deles, dá uma conferida depois aí nos links na descrição e vai lá, escuta o podcast dos caras, é muito bom, de verdade. Continuando agora falando sobre Os Mascarados, essa é uma história que eu escrevi, é uma das histórias autorais que tem aqui no podcast e eu tenho um carinho especial por ela porque eu escrevi ela ainda jovem e sim, foi baseada em um filme, mas tem muito do estilo do que eu consumia antigamente. Então, ela carrega sentimentos de uma era que já passou e, ao mesmo tempo, eu acho que foi a melhor história que eu já escrevi. Ela é curta, é um conto, não é tão longa, não chega a ser um livro, porém, eu fiz desse conto um livro. Então, se você quiser apoiar o meu trabalho, agora você pode comprar o livro-conto Os Mascarados. Sim, é a mesma história que você vai ouvir aqui, mas para quem quiser e puder apoiar o meu trampo dessa forma, você vai poder comprar esse e-book no link aí na descrição. Esse e-book eu lancei para tentar atingir outros públicos, outras pessoas que realmente só leem mesmo, mas caso você queira me ajudar, compre lá o seu e-book, vai ajudar bastante a permanecer de pé aqui esse nosso projeto sombrio. Olá, alma inquieta. Eu sou o Jack, seu guia pelas histórias mais sombrias e aterrorizantes. Prepare-se, pois a porta para o desconhecido está aberta. E você já deu o primeiro passo. O terror vai começar. A paisagem era linda, mas repetitiva. Árvores, asfalto, mais árvores, plantações, asfalto e novamente árvores. Já estávamos nisso há algumas horas. No caminho, vimos apenas alguns carros, todos indo na direção oposta à nossa, enquanto seguíamos adiante. Mano, eu preciso ir no banheiro. Esse doce não me fez nada bem, disse Jeff, com uma careta de dor. Quer que eu pare aqui? Olha só todas essas árvores, só esperando para ser seu banheiro privativo. Não. Aqui não. Vai demorar muito até o próximo posto? Perguntou soando irritado. Vou ver aqui no GPS. Falei, ajustando a tela do meu celular. Aqui, tem um posto há alguns minutos. Consegue aguentar? Tá, eu acho que dá pra segurar sim. Respondeu depois de um longo suspiro. Jeff definitivamente é um cara ansioso. Meio mesquinho às vezes, mas eu realmente o tenho como irmão. É uma amizade que perdura desde a infância. Nós estávamos viajando para casa da minha avó, uma fazenda bem afastada de qualquer urbanização. Sempre tive um forte apego pela minha avó. Não é de se espantar, já que ela morou comigo até eu completar 15 anos. E sinto que ela sentia o mesmo tipo de carinho por mim, bem como por Jeff, já que durante toda a nossa infância, ele nunca saía da minha casa. E já que não teve a oportunidade de conhecer suas próprias avós, uma vez que faleceram antes de seu nascimento, eu ficava mais do que feliz em compartilhar a minha com ele. Que saudades daqueles tempos. As coisas
eram simples e animadas. Afinal, Jeff sempre estava ao meu lado, como um bom amigo que era. Quando decidi passar um tempo com minha avó, que recentemente havia ficado viúva, ele foi a primeira pessoa que me veio à mente para servir de companhia ao longo dessa viagem. E que viagem, diga-se de passagem. Nunca entendi o porquê, mas as pessoas mais velhas tendem a se afastar das cidades, provavelmente buscando a paz e a tranquilidade depois de uma vida agitada. Cara, pelo amor de Deus, para esse carro agora. Eu não tô aguentando mais. Você falou que a gente ia ter um posto em alguns minutos e não tem nada aqui perto. Jeff disse desesperadamente, tirando-me de meus devaneios sobre os dias mais felizes. Foi mal, cara. Eu acho que eu tava errado. Mas não desanima. Eu tenho papel higiênico no porta-luvas. E aqui no meio do nada, o mundo pode ser seu banheiro. Respondi de forma irônica. Mal terminei de falar e Jeff já estava com o papel higiênico em mãos. O carro ainda estava parando no acostamento quando ele saltou correndo em direção às árvores, como se sua vida dependesse disso. Tirei um tempo generoso para rir da situação e me amaldiçoei por não ter lembrado de tirar uma foto dele correndo com o papel em mãos. Qual é, cara? Ai, tu não tem jeito, moleque. Seria uma boa lembrança, ou ao menos, uma forma de zoar com ele no futuro. Mas numa coisa ele estava certo. Já deveríamos ter chegado no posto que vi mais cedo. Será que errei o caminho? Me perguntei, checando novamente o GPS. Mas acabei me distraindo com uma notificação e, quando vi, já estava rolando entre os vídeos infinitos do meu feed do Instagram. Hoje de manhã, né, eu hackeei o celular do meu esposo e hoje de manhã eu descobri que ele está ficando com a Levita Laís, né, a esposa do Patrick. Tá aí os prints, quem quiser ver, tá aí as mensagens, se você quiser acreditar ou não, tá aí. Isso é um maldito problema. Alguns minutos se passaram e Jeff despontou da floresta. Ele estava muito irritado. Sério, cara, eu te odeio! Jeff gritou, antes mesmo de entrar no carro. Odeia nada. Se limpou direito? Não quero ver nenhuma surpresa no meu banco depois, hein? Ah, cala a boca, Jack! Vai, vamos embora! Disse, enquanto batia a porta com mais força do que o necessário. Continuamos na estrada pelo que pareceram ser horas, mas, na realidade, foram apenas uns 30 ou 40 minutos. Eu realmente tinha me esquecido do quão exaustivo isso era. Ah, até que enfim. Jeff falou contemplando o pequeno posto de gasolina à distância. Acho que tem uma lanchonete também. Murmurei, espremendo os olhos para tentar enxergar melhor. Ah, era tudo que eu precisava. Eu só quero esticar as pernas e comer alguma coisa. Jeff respondeu, claramente ansioso para sair do carro de novo. Agora que eu esvaziei o tanque, é hora de encher de novo. O posto era velho e tinha um ar de abandonado, mas a luz nas bombas de combustível indicava que ainda estava funcionando. Isso e o som de um jazz suave vindo da lanchonete / loja de conveniência anexa ao posto. Deixei o carro junto de uma das bombas. Pude sentir meus joelhos estalando ao descer e me espreguicei longamente. Cara, isso é lindo. Rústico e lindo. Se com rústico você quer dizer velho e caindo aos pedaços, eu tô contigo nessa. Jeff estava admirando as camadas de ferrugem de uma das colunas que sustentavam um teto, igualmente enferrujado. Ei, tu pode abastecer pra mim? Vou ver o que eles têm pra comer. Não esperei resposta, apenas joguei a chave que ele pegou por puro reflexo em pleno ar. A escada de madeira que dava pra lanchonete estava visivelmente podre e parecia prestes a quebrar, com cada passo que eu dava. Quando puxei a porta, mais pesada do que tinha o direito de ser, me surpreendi com o interior do ambiente. Estava completamente vazio. De um lado, havia um pequeno corredor com mesas e cadeiras, e do outro, um balcão comprido à frente de uma porta que imaginei levar para a cozinha. Nos fundos, ao lado do balcão, uma porta com uma placa que dizia banheiro, sem especificar se era masculino ou feminino. Mas, tudo bem. Dado o estado do lugar, eu preferi nem imaginar as condições do banheiro. Tudo
tinham um ar de abandono, como se ninguém realmente cuidasse daquele local. O único sinal de vida era o som de jazz vindo de um jukebox antigo e o crepitar de algo sendo frito na cozinha. Um cheiro estranho permeava o ar, algo que lembrava carne, mas não de forma apetitosa. Olhei para o balcão e vi uma pequena campainha. Hesitei alguns segundos antes de apertá-la, receoso sobre quem poderia aparecer. Um homem alto e magro saiu pela porta de trás do balcão, me encarando fixamente, mas sem dizer uma única palavra. Vestia um boné e um macacão típico de fazendeiro, com profundas olheiras e um olhar vazio e penetrante. Braços e rosto exibiam rugas e cicatrizes, como marcas de uma vida dura. Ele olhou para o carro lá fora, visível através das janelas empoeiradas, como se fosse dizer algo, mas permaneceu em silêncio, voltando a me encarar. Tentei manter a compostura e, depois de alguns segundos de silêncio incômodo, disse: tudo bem, senhor? Minha pergunta foi respondida apenas com silêncio. Um silêncio desconfortável e gritante. O que tem no cardápio? Achei que ele não responderia e já estava prestes a me despedir e sair, quando finalmente falou: Só tem hambúrguer. Beleza, pode ser. Vou querer 2 para a viagem, por favor. Ele desapareceu rapidamente pela porta da cozinha. Sentei em um dos bancos, refletindo sobre o quão estranho havia sido o encontro e só então notando o quão tenso eu estava. O que me fez saltar quando o ranger da porta ecoou pela lanchonete. Era Jeff, entrando com uma expressão curiosa ao olhar ao redor. Cara, você tá bem? Você tá branco igual uma folha de papel? Espero que goste de hambúrguer. É a única coisa do cardápio. Respondi, desconversando. Ah não, que bosta. Jeff deu de ombros e se sentou à minha frente. Pela minha visão periférica, vi o velho retornando e depositando 2 sacos de papel sobre o balcão. Aqui está, disse ele, com um leve desdém na voz. Achei estranho. Ele havia preparado os lanches rápido demais. Valeu. Quanto deu? Perguntei, me levantando para ir até o balcão. 16 mais o valor da gasolina que seu amigo abasteceu. Enquanto eu pegava a carteira no bolso, Jeff começou a puxar assunto. Nossa, tá tarde já, né? Ô senhor, você sabe se tem algum motel ou pousada aqui por perto onde a gente possa dormir hoje? Ele estava certo. O anoitecer se aproximava e eu me sentia completamente exausto. Jeff não sabia dirigir, então dividir o volante não era uma opção. Para nossa surpresa, o homem riu antes de responder. Não foi um sorriso bonito. Hospedagem? É claro que tem. Fica longe daqui? Perguntei, estendendo a mão com o dinheiro e pegando os 2 sacos de papel com os lanches. Um pouco, mas é o único lugar onde vocês podem passar a noite nas redondezas. Vocês vão dirigir por uns 30 minutos até ver uma estrada de terra à direita. Só seguir até avistar um chalé de madeira. Meu primo cuida do lugar e é bem aconchegante. Respondeu, ainda mantendo o sorriso que em nada combinava com suas feições. Valeu, cara. Jeff respondeu, saindo em direção à porta. Às vezes, eu não sabia se ele era sem noção ou só idiota mesmo. Eu segui sem me despedir. Não queria ficar ali nem por mais um segundo. Mano, tu realmente quer seguir a recomendação desse sujeito esquisito? Ah, cara, não pira. Olha esse lugar que o cara trabalha. Até eu ia ficar desse jeito se eu trabalhasse aqui. Respondeu ele, sarcástico. E além disso, ou a gente vai pra lá ou vai dormir na estrada. O que tu acha? Tá, talvez eu esteja sendo paranoico. Eu acho. Suspirei. Entramos no carro e seguimos na direção indicada. Jeff abriu seu lanche e deu uma mordida monstruosa, apenas para abrir o vidro em seguida e cuspir tudo que mordera pela janela. Que foi isso, cara? Perguntei indignado. Caralho, Jack! Que porra é essa? Eu não sei que porra que tem nesse lanche, mas isso aqui tá horrível. Toma, prova! Jeff disse, enquanto erguia a mão com o lanche na direção do meu rosto. Dei uma pequena mordida e me arrependi logo em seguida. Tinha textura de carne,
mas o gosto era terrível. Que merda, cara. Esse filho da puta só pode estar de sacanagem. Essa carne tá nojenta, cara. Ai, que nojo, eu vou vomitar. Eu não acredito que ele fez isso com a gente. Jeff diz, enquanto eu pegava meu pacote e jogava pela janela. Jeff faz o mesmo em seguida. Eu não volto lá nem pra reclamar. Comentou decepcionado. Pô, olhando pra aquele lugar, eu já esperava que a comida fosse uma bosta, mas, pô, eu ainda tô com fome. Talvez tenha algo melhor pra comer no chalé. Isso é, se você quer mesmo arriscar seguindo as indicações daquele maluco. Não, com certeza eu prefiro arriscar do que dormir na estrada. Cara, para com isso. Tá assistindo filme de terror demais. Tá bom. Continuamos até avistar a estrada de terra. Ali, ó. Disse Jeff apontando histericamente. Eu sei, caralho, não sou cego, porra. Virei à direita, mas logo, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Tentei disfarçá-la, mas aparentemente eu não era muito bom naquilo. Cara, você tá bem? Claro. Respondi fingindo naturalidade. Por quê? Sei lá, você tá estranho pra cacete. Toda essa situação é estranha, Jeff. Eu quis responder, mas eu não queria bancar o paranoico. Então, seguimos em silêncio. Dirigimos por mais alguns minutos até que, ao longe, conseguimos ver o que parecia ser um sítio ou algo do tipo. O local era cercado por muros altos. Um pequeno portão, que estava mais para uma cancela de madeira, corrompia a hegemonia do muro. Era possível ver a parte de cima de uma casa e alguns chalés. Caralho, olha que lindo, mano! Rústico, hein? Top! Jeff disse deslumbrado. Acho que você não sabe o significado de rústico, né? E não tem nada de lindo nisso. É só estranho pra caralho. Deixa disso, paranoico. Parece até criança. Jeff respondeu enquanto tentava estalar o pescoço, pendendo a cabeça de um lado pro outro. Desacelerei até parar o carro totalmente em frente à cancela que dividia o muro. Buzinei e esperei por um tempo, mas ninguém apareceu. Desci do carro e olhei para além da cancela. O local era enorme. Eu nem mesmo podia ver o final do muro, pois havia um bosque nos fundos. Um pequeno estacionamento se encontrava à direita da cancela, onde havia uns 10 carros estacionados. Quase saltei de susto quando Jeff buzinou. Cara, o que você tá esperando? Abre logo! Gritou de dentro do carro. A cancela era bem simples, do tipo que você só precisa empurrar para que ela se abra. Foi exatamente o que eu fiz. Logo, estávamos dentro do que parecia ser um condomínio de chalés. Estacionei junto dos outros carros e só então notei o silêncio ensurdecedor que pairava naquele local. Jeff pareceu ter notado também, pois parado diante dos carros, falou. Que gente toda é essa aqui? Jeff sussurrou. Cara, esse lugar é no meio do nada. Que silêncio é esse? Pelo menos não estamos sozinhos com o primo do cara esquisito, né? Respondi um pouco aliviado. Não, alívio estava longe de descrever o que eu sentia naquele momento. Meu instinto implorava para eu apenas dar as costas e correr até não poder mais. Droga, Jeff estava certo. Eu andava assistindo muitos filmes de terror. Pegamos as mochilas no banco traseiro. Fiz questão de garantir que tudo estava lá dentro. Chave do carro, celular e carteira. Cara, tu tá tenso demais. Tô sentindo daqui. Jeff falou, colocando a mochila nas costas. Relaxa, princesa. Não tem monstros por aqui, não. Você costumava ser mais engraçado, sabia? Resmunguei. E você nunca aprendeu os toques delicados do bom humor. Caminhamos até o que parecia ser a casa principal. Tinha uma aparência velha e empoeirada. O ar era carregado de mofo e pairava um cheiro de algo antigo. Uma luz fraca iluminava a entrada com uma cor alaranjada, o que tornava tudo ainda mais sombrio. De alguma forma, o interior da casa conseguia ser ainda mais sombrio do que o lado de fora. Aquele lugar parecia não ter visto a luz do sol há anos. Uma camada fina de poeira cobria o balcão onde um pequeno abajur emitia a única fonte de luz do ambiente. O silêncio era assustador. 2 poltronas se destacavam da decoração nada agradável da pequena sala de estar. Uma escadaria que levava ao 2º andar parecia nos desafiar a subir e encarar os horrores da escuridão que havia lá em cima. Testei um dos interruptores, mas não funcionou. Tem alguém aí?
gritou Jeff, quebrando o silêncio. Bati na porta atrás do balcão, mas ninguém respondeu. Jeff tentou abrir outra porta, mas estava trancada. Isso tá estranho demais, murmurei. Cara, vamos embora. Não tem ninguém aqui. Ah, deixa disso. Cadê teu espírito aventureiro? Jeff respondeu em tom repreendedor. E tal qual o inconsequente que era, subiu as escadas. Eu não queria ficar sozinho ali, então o segui. Juntos adentramos o breu do segundo andar. Eu já me preparava para tirar o celular da mochila e usar a lanterna, quando Jeff sussurrou. Tem alguém ali. O corredor do segundo andar era mal iluminado e se estendia com várias portas em ambos os lados. No fundo, uma delas estava entreaberta e revelava uma silhueta agachada, mexendo em uma mochila. Oi, tudo bem? Perguntei hesitante. A figura se levantou de repente e caminhou em nossa direção. O pouco da luz restante do entardecer que entrava pelas janelas revelou a figura parcialmente. Era um homem de aparência robusta e séria. Tinha uns 80 quilos e não era muito alto. Usava um macacão jeans, do tipo que fazendeiros em filmes estereotipados usam. Por um longo período de tempo, ele apenas nos observou num silêncio constrangedor. Meu coração acelerou e eu podia jurar que estávamos prestes a ser atacados. Quando ele finalmente falou. Desculpem, eu não ouvi vocês. Vocês estão aí há muito tempo? Perguntou. Não. Na verdade, a gente acabou de chegar. Eu sou o Jeff e esse aqui é meu amigo medroso, Jack. A naturalidade com a qual falava não deixava claro para mim se Jeff era o sujeito mais corajoso do mundo ou o mais idiota. O homem balançou a cabeça vagarosamente, como se estivesse absorvendo cada uma daquelas palavras. Meu nome é Dale. Muito prazer. Respondeu sem um único traço de emoção na voz. Vocês devem estar procurando um lugar para dormir, correto? Isso, exatamente. Respondeu Jeff. Venham comigo. Disse o homem passando por nós e descendo as escadas. Nos entreolhamos por alguns segundos. Em seguida, Jeff deu de ombros e decidimos segui-lo. Fiquem à vontade nas poltronas. Eu vou preparar o chalé de vocês. Eu volto num minuto. O sujeito não esperou resposta. Apenas deu as costas e saiu. Cara, qual é desse maluco? Isso aqui tá realmente bizarro. Proferiu Jeff, enquanto se sentava na poltrona. Ah, então quer dizer que o senhor também tá achando isso bizarro? Perguntei ironicamente. Nem parece o cara que há alguns minutos estava me chamando de paranoico. Tá, ok. Você tem um pouco de razão. Feliz? Ainda dá tempo de ir embora. A gente já foi fundo na toca do coelho. Agora que a gente tá aqui, bora até o final. Eu queria socar a cara dele. A forma como ele falava não pareceu estranha pra você? É como se ele fosse desprovido de vida. Sussurrei, olhando pra porta e imaginando os piores cenários possíveis. Não sei, cara. Eu acho que isso é coisa de interior. O pessoal é mais fechado aqui mesmo. Alguns minutos se passaram e eu estava prestes a levantar e dizer que eu preferia dormir ao relento do que continuar ali, quando a porta se abriu e Dale entrou. Sob a luz da lâmpada fraca do abajur, foi possível ver melhor os traços do seu rosto. Tinha uma barba rala e falha, juntamente com grossas sobrancelhas, uma boca meio torta e um nariz um pouco avantajado. As rugas eram bem visíveis e tinha algumas cicatrizes também. Aparentava ter simultaneamente 40 e 60 anos. O chalé já está pronto. Podem vir. Foram as únicas palavras que disse antes de sair. Virei para Jeff, pronto para sugerir que recusássemos aquilo e fôssemos embora. Mas ele já estava seguindo Dale. Suspirei e fui atrás. O caminho até nosso chalé foi breve. Era um dos mais próximos da residência principal. É aqui que vocês vão ficar, disse Dale. Ao abrir a porta, a frustração foi imediata. O lugar estava sujo, mal cheiroso de aparência precária. Dei um passo para trás, incrédulo. O papel de parede estava solto em vários pontos e embolorado. Um cheiro horrível pairava no ar. E fora uma cama com lençóis velhos e um criado mudo empoeirado, não havia muito que se ver ali. Além de uma porta que, presumi, dava pro banheiro. Não tem um chalé melhor? Esse daqui é uma porcaria.
Jeff disse, delicado como um touro numa loja de cristais. Melhor do que isso, vocês só vão encontrar a uns 20 quilômetros daqui. Deveriam se considerar com sorte de eu ter um chalé vago. Se ele ficou irritado com o comentário do meu amigo idiota, não deixou transparecer. Soava calmo e pacífico. Eu e Jeff trocamos um olhar. Eu cuido desse lugar desde que minha mãe faleceu. Eu não tenho o tato dela para arrumar as coisas, mas eu me esforço. Não muito, pelo visto. Jeff respondeu e eu acertei suas costelas com uma cotovelada. Dale não reagiu, apenas voltou a falar. Eu posso ver a energia das coisas, sabe? Se vocês pudessem ver também, veriam que esse lugar é melhor do que ele aparenta ser. Mas tudo bem, vocês dois têm boas energias também e merecem uma boa noite de sono. Garanto que aqui vão dormir como uma pedra. Geralmente eu cobro 40 por pessoa, mas dadas as suas energias, eu vou cobrar 50 no total. Podem me pagar amanhã de manhã. Espera, isso aqui tá muito estranho, finalmente falei, soltando tudo o que estava dentro de mim. Você não nos conhece, não pediu nossos documentos, não sabe que tipo de pessoas nós somos e mesmo assim não vai cobrar adiantado. E ainda por cima vai dar um desconto de quase 50%? Qual a pegadinha? Dale me olhou confuso por um tempo e em seguida deu de ombros. Sendo bem honesto, eu gostei da energia de vocês, simples assim. Não temos problemas financeiros por aqui, então não faço questão de que paguem o valor cheio. Mas isso é apenas uma cortesia. Sintam-se à vontade para pagar quanto quiserem. Mas entendo o seu receio. Vocês estão no meio do nada, num lugar que não conhecem. Quero que saibam que tudo que discutimos até agora foi sem compromisso. Se não se sentem bem, podem ir embora. Eu não vou segurá-los aqui. Para um homem de poucas palavras, ele até que falava bastante quando era colocado contra a parede. Desculpe, senhor. Ele apenas está cansado e ranzinza devido à viagem. Jeff interveio antes que eu pudesse responder. Agradecemos por sua cortesia e aceitamos de bom grado. E aproveitando, se não for abusar de sua gentileza, você prepara comida para os hóspedes? Dale ponderou sobre aquilo por alguns segundos. Não, mas posso abrir uma exceção. Passem na casa principal daqui a pouco. Posso partilhar do meu jantar. Muito obrigado, Dale. Muito gentil da sua parte. Jeff disse, não soando nem um pouco como ele mesmo. Por nada. Dale respondeu, se mantendo parado ali por mais um momento, hesitando, como se fosse falar mais alguma coisa. Por fim, ele apenas continuou seu trajeto depois da pausa dramática e bateu a porta, nos deixando sozinhos. Sério, Jeff? Você prepara comida para hóspedes? A gente vai embora, cara. Eu não vou ficar aqui, que se foda. Cara, eu tô morrendo de fome. Não me julga, eu só queria saber. Mas eu realmente não vou jantar com ele. E Jack, você não precisava ter sido tão babaca, né? Ele só tentou ser legal. Eu entendo que o local é estranho pra cacete. Ele é estranho pra cacete. Mas acho que você extrapolou, cara. Relaxa um pouco, é só uma noite. Jeff soava apaziguador, tentando acalmar meus ânimos. Tá, foi mal. Mas tu também foi babaca. É que eu costumo seguir minha intuição. Não sei. Eu tô cansado e isso aqui tá muito esquisito. Acho que é o estresse mesmo. Eu vou ir tomar um banho pra tentar relaxar e talvez eu até peça desculpas pra ele. Apesar de que eu acho que não falei nada demais. Eu apenas tô tentando entender as coisas, mano. Tirei a mochila das costas e a coloquei sobre a cama. Eu nem queria imaginar a nojeira que era o banheiro ali. Mas eu tava suado e fedendo. Meus padrões de limpeza teriam que se contentar com seja lá o que tivesse depois daquela porta. Pra minha surpresa, o banheiro estava incrivelmente limpo. O chão, vaso, a pia e a banheira eram de um branco tão alvo que parecia deslocado quando comparado ao resto do ambiente. Aquilo foi reconfortante. Talvez eu tenha realmente sido duro demais com Dale. Ao que parecia, ele realmente se esforçava, mesmo que apenas no banheiro. Liguei a torneira da banheira, coloquei minha toalha sobre o pequeno gancho na parede e fui em direção à pia para escovar os dentes. Eu ainda podia sentir aquele gosto horrível do hambúrguer na minha boca. Coloquei um pouco de pasta na escova e então notei algo que havia passado despercebido no primeiro momento. Não havia espelho. Mas que merda. Falei um pouco irritado.
Deixei aquilo de lado e simplesmente comecei a escovar. This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. Sentei sobre o vaso apenas para esperar que a banheira enchesse. Depois do que pareceu uma eternidade, ela finalmente encheu. Quando entrei, senti toda a tensão do corpo ir embora no mesmo instante. Eu realmente devia estar exausto, pois depois de alguns minutos, acabei adormecendo. Fui acordado por Jeff, batendo freneticamente na porta. Jack, cara, você tá bem? Jack, se você não responder, eu vou arrombar a porta. Me vesti rapidamente e saí do banheiro, encontrando Jeff visivelmente abalado. Cara, o que aconteceu? Perguntei, sentindo o pânico tomar conta de mim. Ele olhou pra mim, pálido e trêmulo. Jack, tem algo muito errado aqui. Enquanto falava, notei que nossas mochilas estavam reviradas no chão. Mas que merda! A chave e o celular estavam ali. Comentei indo em direção à mochila, mas Jeff me interrompeu. Nem perde tempo. Não tá mais aí. Eu já chequei. Disse, olhando alarmado pro chão. Alguém entrou aqui e pegou nossas coisas. Que merda. Vamos falar com o Dale pra ver o que ele pode fazer. Talvez algum hóspede tenha feito isso. Podemos pedir pra que ele chame a polícia, sugeri. Embora, no fundo, preferisse evitar um novo contato com Dale. Jeff soltou uma risada que era mais desespero do que riso. Não tem ninguém aqui além de nós, pelo jeito. Eu fui dar uma explorada por aí enquanto você tomava banho e não vi nem mesmo uma alma viva. Nem nos chalés. Eu bati em quase todas as portas e ninguém atendeu. Até gritei no bosque. Jack, ninguém respondeu. Pode ser que o Dale tenha aproveitado enquanto você estava no banheiro para pegar nossas coisas. Jeff, isso é loucura. Se não tem ninguém aqui, então por que há tantos carros? Isso só indica algo horrível. Pois é, eu também pensei nisso. A gente precisa sair daqui o quanto antes. Isso tudo é muito estranho. E mais, se ele levou nossos celulares é porque quer nos isolar do mundo lá fora. E sem a chave do carro, não quer que fujamos. E essa nem é a parte mais estranha. Sua carteira, cheia de dinheiro, continua aí. Ele nem tocou nela. Ok, isso é bem sinistro. Eu te avisei, seu idiota. Tava mais do que óbvio que tinha algo de errado com esse lugar. Mas se realmente foi o Dale, e se realmente ele quer nosso mal, por que não me atacou enquanto eu tava dormindo na banheira? Sei lá, caralho. Talvez tenha pensado que você tinha saído comigo. Talvez nem te notou lá dentro. Faz sentido. Mas caramba, se realmente foi isso, significa que eu escapei por muito pouco. Droga. Temos que ir embora agora. Como sem as chaves do carro? Eu sei fazer ligação direta. Jeff me olhou, a confusão assumindo o lugar do medo. E por que caralho você sabe fazer ligação direta? Perguntou simultaneamente, puto e assustado. Muito tempo livre, muitas horas de YouTube. Mas eu nunca tentei na prática, só aprendi na teoria mesmo. Respondi dando de ombros. É nossa melhor opção, vai ter que servir. Podíamos tentar confrontar Dale, mas e se ele não estivesse sozinho? Tudo indicava que estava, mas a ideia era arriscada. E com um local escuro e desconhecido, uma emboscada era um risco real. Fugir parecia a melhor opção, mesmo que talvez houvesse a chance de ter um telefone fixo na casa principal. No entanto, isso era um talvez arriscado demais. Você consegue, cara. Se não conseguir, a gente tá ferrado. Jeff me incentivou, lançando um olhar urgente. Assenti e começamos a reunir nossas coisas apressadamente. Saímos do chalé, deixando talvez alguns itens para trás. Mas essa era a menor de nossas preocupações. Ao pisarmos do lado de fora, trocamos um olhar, que foi tudo o que precisávamos para sair correndo, movidos pelo desespero. Com a pouca iluminação da estrada interna, a chance de tropeçarmos era grande. Não queríamos descobrir se estávamos sendo seguidos, então não olhamos para trás.
O estacionamento parecia estar muito mais distante do que realmente estava, e a tensão se tornava quase palpável. Chegamos ao carro com a respiração pesada e sentindo o coração na garganta. Mas não havia tempo para descansar. Jeff pegou uma pedra, a maior que encontrou, e bateu contra o vidro que apenas rachou no ponto de impacto. Tomado por uma força que apenas picos de adrenalina conseguem proporcionar, ele bateu contra o vidro de novo e de novo, até a janela se estilhaçar em centenas de fragmentos. Agora é com você. Abri a porta pelo lado de dentro e entrei. Meu corpo agia por impulso e eu definitivamente não estava no controle da situação. Comecei a desmontar a coluna de direção para a ligação direta, enquanto Jeff olhava ao redor, inquieto. Finalmente, após inúmeras tentativas, consegui dar partida. Olhei para Jeff e o vi parado, olhos fixos no chão e boquiaberto. Por que tu tá parado aí, porra? Entra logo no carro! Então, de sua boca saíram as palavras que gelaram minha espinha. Os pneus estão rasgados. Porra! Gritei, golpeando ferozmente o volante. Pega a pedra de novo! Vamos tentar nos outros carros. Eu já estava me levantando quando um som ao longe chamou nossa atenção. 2 faróis surgiram de uma esquina. Era uma caminhonete, vindo do lado oposto à estrada do local. Dale saiu de casa, sorrindo, com um machado em mãos. Estava claro agora o que ele planejava. A calma com que caminhava só tornava tudo ainda mais perturbador. Entra, Jeff! Só temos uma chance! Entra, porra! Gritei abrindo a outra porta para Jeff. Ele entrou e eu acelerei. Com o pneu rasgado, precisava equilibrar a velocidade para escapar sem perder o controle. Dale continuava caminhando na nossa direção, imperturbável. Passamos pela velha cancela de madeira, que cedeu com um impacto. Entramos na estrada de terra, com o carro chacoalhando a cada buraco. Pelo retrovisor, vi Dale entrando na caminhonete. Eu acelerei, consciente de que o carro não resistiria por muito tempo. Jeff, teremos que sair do carro em breve e correr. O pneu não vai aguentar. Droga! Tá escuro demais pra isso. Você tem uma lanterna? Quem anda por aí com a porra de uma lanterna quando você tem a do celular, porra? Respondi, olhando pra trás e vendo os faróis da caminhonete se aproximando. Tentei acelerar, mas quando me aproximei de uma curva, tive que reduzir. Ao fazê-la, fui surpreendido por uma barricada de troncos bloqueando a estrada. Olhei para Jeff e entendemos, sem palavras, que precisávamos fugir a pé. Abandonamos o carro que lentamente avançou até colidir com os troncos e corremos em direção ao bosque. A densa vegetação dificultava nossos movimentos e a escuridão só tornava tudo mais tenso. Ouvi o som da caminhonete se aproximando e aceleramos o ritmo. Com apenas a luz da lua para nos guiar, cada passo era um pesadelo. Sentia os galhos cortando minha pele e o terreno irregular abaixo dos meus pés. E quando tudo parecia perdido, por algum milagre, o som do motor pareceu mais distante. Acho que conseguimos despistá-los. Estamos vivos, Jack. Jeff sussurrou aliviado. Calma, é cedo demais para comemorar. Temos que continuar e... Não tive tempo de terminar de falar. Uma armadilha bem escondida somada ao breu foi nossa ruína. Era um grande pedaço de chão falso. E embaixo havia um buraco profundo. Jeff e eu caímos feito merda. E então, tudo ficou escuro quando perdi a consciência. Acordei desorientado, cercado por um cheiro horrível de podridão e fezes. Levou um tempo para minha visão se ajustar. As dores intensas no meu corpo não facilitaram em nada. Quando finalmente pude enxergar meus arredores com clareza, percebi que estava, de fato, num filme de terror. Parecia um galpão ou celeiro, e o cheiro de merda e urina tomava o ambiente. Só então percebi que minha situação era ainda pior do que eu imaginava. Eu estava em uma jaula, pelado, com espaço apenas para me ajoelhar. A jaula tinha uma divisória de cada lado que me impedia de ver além delas, e à minha frente havia um homem igualmente trancafiado e nu. Ei, cara! Ei!
que tá acontecendo aqui? Ei, cara! Falei, mas ele apenas me ignorou. Por que caralhos você não me responde? Ei, por que você não me responde? Caralho, merda! Me ajuda! Alguém me ajuda! Por favor! Por favor, alguém me ajuda! Porra, responde, caralho! Alguém me ajuda! Foi então que uma voz conhecida chegou até mim. Jack, é você? Jeff! Sim, sou eu! Cara, eu chamei você por horas. Achei que estivesse morto. É muito bom ouvir sua voz, irmão. Também tô feliz de te ouvir, cara. Você tá bem? Só alguns arranhões, e você? Na mesma. Já descobriu o que tá acontecendo, cara? Não, ninguém me responde. Por mais que eu tente perguntar, eles apenas me ignoram. Pelo que eu percebi, não somos os únicos aqui, cara. Mas todos parecem quebrados ou mortos por dentro. Ok, não se preocupa. Vamos dar um jeito de sair dessa. Falei sem saber se estava tentando acalmar a Jeff ou a mim mesma. Não sei ao certo quanto tempo fiquei tentando quebrar o cadeado sem sucesso. Podem ter sido minutos ou horas. Dado meu desespero, eu perdi a noção do tempo. Foi então que notei passos se aproximando. Me afastei da frente da jaula ao máximo que pude. O que não era muito, já que meu espaço era limitado. Então, diante de meu cárcere, 3 sujeitos pararam. Seus tipos físicos eram exatamente o que você deveria esperar de pessoas que passam a vida trabalhando no campo. Corpos fortes e robustos. Seus trajes também eram característicos de fazendeiros. A coisa mais assustadora naqueles homens não eram os porretes que carregavam em suas mãos, ou as longas varas com coleiras nas pontas, nem mesmo o carrinho de carga que o terceiro homem trazia consigo. O mais assustador eram suas máscaras, tomando todo o rosto e não deixando um único centímetro de pele visível. Um era de coelho, outra de bode, e a última era de porco. Diante daquelas figuras nefastas, pensei que meu destino estava traçado e definido. Eu iria morrer ali, e seria breve. Como que para me provar errado, o homem com a máscara de porco apontou para algo mais adiante e grunhiu como um animal, cuja face adornava seu rosto. Logo os 3 estavam fora de meu campo de visão. Prestei muita atenção nos sons que vieram a seguir. Som de algo rangendo, provavelmente uma porta de jaula se abrindo. Um grito breve, um som de impacto duro e seco. O som de algo caindo. Por fim, o barulho do carrinho sendo arrastado. Então, eles pararam na cela diante da minha. E dessa vez, eu não apenas ouvi, mas vi tudo acontecer. Vi quando eles abriram a porta da jaula. Vi quando o homem com a máscara de bode prendeu o sujeito da gaiola usando a coleira. E quando o homem da máscara de porco acertou sua cabeça com um golpe poderoso do porrete. Sem sangue, sem gritos. Uma morte limpa e direta. O corpo do sujeito caiu por cima do outro cadáver no carrinho. E juntos, seguiram em direção à próxima vítima. Foi quando escutei Jeff gritar: Não, por favor, não me matem! Me deixem em paz! Jack, me ajuda! Eles vão me... Então, tão abruptamente quanto começaram os gritos de Jeff, cessaram junto do som de uma pancada seca. Jeff... Sussurrei e senti as lágrimas escorrerem involuntariamente pelo meu rosto. Primeiro pelo luto, em seguida, pelo medo. Medo dos passos que novamente se dirigiam para minha jaula. Por favor, por favor. Sussurrei para as 3 bestas disfarçadas de humano diante da minha jaula. Mas não era possível negociar com bestas. E antes que eu percebesse, meu pescoço estava sendo sufocado pela coleira. O porrete vindo em minha direção foi a última coisa que vi antes de tudo ficar escuro novamente. O segundo despertar, de alguma forma, conseguiu ser ainda pior do que o primeiro. O mundo era dor e nada mais do que dor. Mas por algum milagre, eu ainda estava vivo. Eu estava deitado no carrinho, sobre os corpos de Jeff e das outras 2 vítimas.
Torci para que ele também estivesse vivo. O carrinho se movimentava vagarosamente e, abrindo os olhos, apenas o suficiente para olhar meus arredores sem ser pego, pude entender qual era a nossa situação. Nós estávamos em uma fazenda. Tudo era semelhante a uma fazenda comum. Campos, plantações, celeiro, estufa. Porém, uma coisa destoava da realidade comum de uma fazenda. Todos os trabalhadores ali usavam máscaras de animais. Ovelhas, bodes, vacas, porcos. Todos os animais eram representados ali. E os olhos. Havia algo naqueles olhos. Algo assustador e sobrenatural. Então, eu vi um edifício grande e diferente dos demais. Pela trajetória do carrinho, aquele era nosso destino. Eu não sabia se teria outra chance como aquela. Talvez fosse minha última chance de fugir. Mas não podia deixar Jeff para trás. Então, da forma mais discreta possível, belisquei o seu rosto, usando apenas a ponta das unhas, de forma lenta e dolorosa. Eu só parei quando minhas 2 unhas se encontraram, rasgando um pequeno corte na bochecha de Jeff. Com um leve, quase que imperceptível espasmo de dor, ele abriu os olhos. Eu teria suspirado de alívio se isso não fosse denunciar o fato de que estávamos acordados. Não grita, filho da puta! Pensei da forma mais alta que pude, como se de alguma forma meu pensamento pudesse chegar até Jeff. Aconteceu que o idiota do meu amigo até que podia ser um pouco inteligente às vezes, pois logo entendeu a situação e não emitiu um único som. O carrinho havia adentrado a estrutura. Pensei estar pronto para fugir, mas minhas pernas fraquejaram diante da cena ao meu redor. Haviam máquinas estranhas, cobertas de algo viscoso que parecia gordura, e de uma gigantesca porta de metal aberta. Vi dezenas de corpos e membros humanos pendurados em ganchos, tal qual as carcaças de porcos e bois ficam em frigoríficos. Só então eu entendi o que era aquele lugar. Um matadouro. Homens mascarados destrinchavam corpos como se não fossem nada. E eu sabia que se não fizesse algo, eu seria o próximo. Quando o carrinho finalmente parou, eu pensei: é agora ou nunca! Corre, Jeff! Berrei a plenos pulmões e saltei do carrinho, correndo tão rápido quanto minhas pernas permitiam. Jeff logo me alcançou, o que não era surpresa. Jeff sempre foi mais atlético do que eu. Nós corríamos rápido, mas não era o suficiente. Aqueles homens estavam acostumados a duras rotinas de trabalho no campo. Alcançar 2 sedentários da cidade seria tarefa simples para eles. Eis então que outro milagre aconteceu. Com o olhar por cima do ombro, notei que um dos outros sujeitos que estava conosco no carrinho também havia tentado fugir, mas mancava devido a algum machucado na perna e logo foi alcançado por nossos 3 algozes que desistiram de 2 possíveis presas para focar numa presa certeira. Não olhei o suficiente para ver o destino do pobre sujeito, mas pelo som de impacto e pelos gritos de dor, ficou claro que ele não se levantaria uma segunda vez. Saímos do matadouro e ouvimos passos rápidos atrás de nós. Outros mascarados haviam notado a fuga e agora nos perseguiam com afinco. Ali! Jeff gritou apontando para um ônibus amarelado pelo tempo que estava estacionado a poucos metros do matadouro. Não sei como conseguimos correr toda aquela distância sem tropeçar ou colapsar, dados os altos níveis de estresse e desespero, mas conseguimos. O ônibus era antigo e tinha janelas escuras, cobertas por uma camada de poeira. Você consegue fazer ligação direta nisso? Jeff perguntou quando paramos junto à porta. Eu não respondi a princípio. Apenas admirei boquiaberto a cena atrás de nós. Os mascarados que nos seguiam haviam parado de correr e apenas nos observavam, como se estivessem esperando por algo. Jack, porra! Você consegue fazer ligação direta nisso aqui? Jeff gritou. Acho que sim. Falei subindo os degraus e indo imediatamente até o painel do ônibus. Não havia tempo a perder. Fica nas escadas. Mantenha os olhos nesses malditos. Me avise se eles se aproximarem. Fazer ligação direta não é tão simples quanto os filmes fazem parecer. Exige bastante concentração e mãos firmes.
Duas coisas das quais eu não dispunha no momento. Então, levou mais tempo do que eu gostaria de admitir, mas finalmente consegui dar a partida. Entra, Jeff! Vamos dar o fora daqui! A gente vai voltar aqui com a polícia! Seus vagabundos, filhos de uma puta! Jeff provocou os mascarados, enquanto entrava de costas no ônibus, sem nunca tirar os olhos dos nossos perseguidores. Assim que ele entrou, arranquei com o ônibus levantando poeira. Dirigir um ônibus era difícil, ainda mais considerando que era minha primeira vez. Mas logo peguei o jeito das marchas. Jeff sussurrou atrás de mim. Não me distrai, cara. Ainda tô pegando o jeito dessa coisa. Respondi sem tirar os olhos da estrada. Porra, cara, não me distrai, eu já disse. Jeff berrou desesperado. Só então ergui os olhos para o espelho retrovisor, prestes a mandar Jeff pra puta que pariu. Mas o que vi fez qualquer palavra desaparecer em minha garganta. As duas fileiras de assentos do ônibus estavam repletas de fazendeiros usando máscaras de animais. Se você gosta do meu conteúdo e não me segue aqui no Spotify, segue aí que tô trazendo conteúdo novo semanalmente. E não esquece de dar estrelinhas, hein? Caso queira me seguir nas outras redes, no YouTube é @darkjackpodcast e no Instagram é @darkjack.yt. Tô sempre atualizando informações por lá. Se você quiser ter acesso a mais histórias exclusivas, fazer parte do nosso grupo secreto e de quebra apoiar esse projeto sombrio, junte-se ao nosso grupo de almas corajosas, apoia.se/darkjack. Se você quiser mandar o seu relato aqui pro podcast, pode me mandar via direct no Instagram ou no e-mail darkjackcontato@gmail.com. Lembrando, todos os links estão na descrição. Agora, vamos às mensagens dos nossos queridos ouvintes. Lucas, não vou descansar enquanto você não postar a história Os Mascarados novamente. É a minha favorita. Aí, Lucas. Muito obrigado, Lucas, pela doação. E, cara, olha só, a tua mensagem tá justamente no episódio dos Mascarados. Quem diria? Então, tá aí, agora pode descansar tranquilo, Lucas. Tamo junto. Muito obrigado pela mensagem. Knock Knock. Parabéns, um presente de Natal adiantado para quem nos traz entretenimento quando estamos cansados. Knock Knock, brother de longa data, tá sempre acompanhando meu trampo aí e sempre apoiando. Eu que agradeço, irmão. Ele mandou isso aqui no Natal, mas eu não consegui implementar mensagens em nenhum dos outros episódios. Então tá aqui a mensagem um pouquinho atrasada, já passou o Natal, já estamos no Ano Novo, mas Knock Knock, muito obrigado, cara, de verdade, de coração, tamo junto. Se você também quiser deixar sua mensagem aqui no podcast, é só entrar no livepix.gg/darkjack e fazer sua doação. Qualquer valor ajuda bastante aqui o nosso projeto a permanecer de pé. Muito obrigado e te vejo em breve.